Que a paz seja conosco. Mais uma segunda-feira que nos reencontramos para nos unirmos em oração, em vibrações e estudarmos um pouquinho mais, aprendermos um pouco mais para a nossa caminhada terrena. E hoje, segunda-feira, na nossa igreja, é destinado a estudo da mediunidade e o trabalho de desobsessão. Então, vamos direcionar os estudos de hoje a esta finalidade. Convido todos vocês agora, antes de iniciarmos os trabalhos, nos unirmos em oração, pedindo por toda a humanidade e também por nossos irmãos desencarnados, pois hoje o trabalho é dedicado a eles. Então vamos juntos, todos nesse momento, orarmos. Senhor, vós que sois o poder e o amor infinito, eis-nos aqui prostrados aos vossos pés, suplicando a vossa misericórdia para todos os irmãos que, transviados do caminho da verdade, muito sofrem e ofendem, erram, lutando nas trevas densas desse mar revolto de lágrimas, neste mundo terreno, encarnados e errantes no espaço, desencarnados. Senhor, nós sabemos que nossos irmãos sofrem por muito vos terem ofendido, mas sabemos também, Senhor, que muito maior é o vosso amor. Por isso, confiantes da vossa justiça e ansioso por cumprirmos a vossa sábia lei do progresso espiritual, vós pedimos que lhes proporcioneis os meios de antecederem, enviando ao vosso templo todas as ovelhas que considereis dignas do vosso amor, a fim de serem esclarecidas e fortalecidas com o pão que consiste no conhecimento de vossos ensinos divinos. Que assim seja. Vou agora então compartilhar com vocês um trechinho da nossa Sagrada Escritura que nos fala em Mateus capítulo 12, versículos 46 em diante. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então vejamos, que possamos seguir os ensinamentos de Jesus, seguir, aprender, evoluirmos um pouquinho mais a cada dia, para que possamos fazer parte desta família de Jesus, desta família de Deus, e assim podermos caminhar ao lado dele. Não vou me alongar muito, que temos uma palestra muito explicativa hoje do nosso querido irmão Jason Scorrovazzi, vice-presidente dessa casa, que vai nos trazer um estudo bem detalhado, bem explicativo hoje. Então agora na sequência teremos o hino És Água Viva, depois a palestra e estudo do Jason, como eu falei, e por fim o passe virtual. Agradeço a todos que estão assistindo esses trabalhos, se unindo em oração, se unindo em vibrações, e assim juntos, caminhando e aprendendo juntos um pouquinho mais a cada dia, a cada trabalho. Que possamos todos ter uma boa noite na santa paz. Que assim seja.
te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho fome, tenho sede de amor, e acredito desta fonte de onde vens. Entre Deus estás, em Deus também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Que a paz do Senhor seja conosco. Vamos falar hoje um pouco sobre obsessão e desobsessão. Primeiramente, vale ressaltar na pergunta 459 do Livro dos Espíritos sobre a influência dos espíritos. Sabemos que todos nós somos espíritos. Nós estamos encarnados, mas não deixamos de ser espíritos. Espíritos encarnados, e há os espíritos desencarnados. Mas todos nós somos influenciados e influenciadores. Em resposta à pergunta 459, os espíritos nos falam que somos influenciados mais do que imaginamos. Vejam só então podemos dizer assim, o grande leque que se abre aí, onde todos nós somos influenciados por espíritos. Mas qual espírito, qual ordem de espíritos nós deixamos nos influenciar? Podemos aí citar o exemplo de Xavier, onde o sementor era Emmanuel, um espírito também de grande quilate. Ele deixou-se influenciar por Emmanuel. E nós? Por qual tipo de espírito nos deixamos influenciar? Já dizia aquele ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Podemos também redefinir essa expressão: dize-me quem tu és e eu te direi quem anda contigo no mundo espiritual. Ou seja, qual os nossos sentimentos que estamos tendo, que temos, para aproximar de nós espíritos bons ou maus. Vale lembrar aqui que obsessão, especificamente obsessão, é dada apenas por espíritos inferiores, pois a obsessão, podemos dizer assim, é um grau maior da influência, é aquela que o espírito toma por quase que uma ordem, quase que impõe a sua vontade sobre a pessoa a qual ele está obsediando. E por que ele faz isso? Geralmente, só para entendermos que os bons espíritos não fazem isso, pois se eles
eles tentam nos passar conselhos, eles tentam nos passar, enfim, boas influências, mas se nós não aceitamos, eles apenas se retiram. Eles não impõem nada. Até porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas por que então muitas vezes somos obsediados? Ou acontece isso com muitas pessoas? Uma das causas principais é a vingança. Por quê? Porque muitas vezes em encarnações passadas fizemos um grande mal. E então vem um espírito que nos acompanha durante anos, milênios, décadas, às vezes até milênios exatamente, e para tentar se vingar de nós. E então eles tentam fazer o máximo de mal, tentam nos influenciar para qualquer mal. Às vezes até tentam nos influenciar até mesmo para o próprio suicídio. Conta-nos próprio Divaldo Franco que ele sofreu exatamente este tipo de obsessão, onde um inimigo seu do passado o influenciou de tal maneira, o perturbou de tal maneira que ele estava assim quase prestes a se suicidar. Então vejam só a importância que devemos dar para isso. Mas por que ocorre isso? Como já falamos, um dos porquês é essa vingança. E devemos começar por nós a não sentir esse pensamento. Quando alguém faz algo de mal para nós, e às vezes vem aquela ira, aquela raiva, aquele desejo de vingança, quem é o obsessor? Às vezes somos nós mesmos. Às vezes a obsessão é tão sutil que nós, às vezes, nem nos damos conta. O que acontece, por exemplo, em muitos casos? Um ente querido nosso, um amigo nosso, um familiar nosso, desencarna. Lógico que é normal viver aquele momento de dor, aquele momento de tristeza. Mas, graças já ao entendimento que adquirimos, entendemos que esse momento deve passar. É um momento complicado para todos nós, lógico, mas a doutrina espírita já não nos deixa entrarmos em desespero. Isso não pode acontecer. Pois se assim adentramos esse estado de não aceitar essa situação, estaremos obsediando um espírito que já está do outro lado da vida. Então vejam só, o obsessor pode ser nós, um espírito encarnado, obsediando alguém desencarnado. Então vejam só a importância de nos educarmos. Como já dizia o Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos. Devemos sim tentar adquirir sempre o melhor conhecimento, mas nunca esquecer do amor. Pois conhecimento sem amor pode vir aí uma loucura. Há inúmeros espíritos que têm a inteligência super apurada, mas não deixaram também essa escala do amor também ser apurada. E o que aconteceu? Aí, inúmeros chefes, inúmeros homens da ciência, apenas pensando em praticar o mal, em construir bombas, em construir, enfim, vírus mortais. Isso é o que acontece com a inteligência sem o amor.
Pois bem, para muitas vezes a obsessão também vem por causa de nosso orgulho. No livro no livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Ação e Reação, lá o espírito de André Luiz é levado junto com Silas. Esse Silas já é um espírito que levou André Luiz até zonas inferiores espirituais para André Luiz aprender, de certa forma. Aprender. E naquele momento eles estavam indo a uma região inferior, onde lá existiam alguns obsessores, muitos, aliás. E um dos obsessores falou para André Luiz que o que eles fazem muitas vezes é influenciar as pessoas para o mal, mas somente o que eles fazem é botar gasolina, mas no fogo já existente. Ou seja, ninguém põe um pensamento completamente diferente, ou um sentimento completamente diferente do que nós temos. Se nós temos ali o orgulho, a vaidade, enfim, a ostentação, ou a ira, ou o sentimento de vingança, o que alguns espíritos podem nos influenciar? Exatamente, eles vão pegar exatamente esses pontos para tentar fazer o mal para nós, para tentar nos iludir de certa forma, para que nós possamos cair exatamente naquele problema que nós temos. Às vezes fumamos, bebemos, somos irritados, orgulhosos, ansiosos, enfim. É exatamente nesses pontos que vêm os obsessores. Já em inúmeras obras espíritas já lemos que um exemplo tão prático, que uma pessoa que era um fumante, que no seu leito de morte, podemos dizer assim, aconteceu com uma mãe de um colega de trabalho meu, que ele contava que a sua mãe estava morrendo, desencarnando por complicações de um câncer no pulmão, contraída por causa do fumo. E nos seus últimos dias, ela já quase não podendo se mover, estava debilitada completamente na cama, mas não deixava de pedir um cigarro. O que estava certamente acontecendo lá? Logicamente que ali, para qualquer, digamos assim, ato ruim, existe a obsessão. Mas não vamos apenas culpar os obsessores por nossos problemas. Se nós temos esses problemas ou essas falhas, não são culpa deles, são culpa nossa. Eles apenas vêm aflorar isto. O que podemos fazer para deixarmos de ter essa obsessão, deixarmos de ser tão influenciados pelo mal? Na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, ali obtém uma das respostas, onde os Espíritos bons nos falam a prece. A prece é uma grande arma, que às vezes nós não temos noção do seu poder.
Mas não é apenas um balbuciar de palavras, é uma prece através do sentimento. Tudo tem a ver com sentimento. Por exemplo, para tentarmos mudar um pouco o nosso foco para o bem, para o melhor, devemos sim botar um sentimento de amor. O que é bom para nós de uma forma geral? Se você está um pouco perturbado, se você está sentindo que algo não está bem, está sentindo influências, talvez, mas o que é bom? Vamos pôr em prática algo bem fácil. Botar uma boa música, escutar uma boa música, um hino, enfim, uma música que fale de Deus. Mas só isso já basta? Não, claro que não. Mas botando ou escutando uma música, sim, automaticamente nós vamos tentar penetrar este momento, estarmos vinculados ao que diz a música, ao bem, à paz, a Deus, enfim, em tentar com isso transformar o nosso pensamento, pois só assim a má influência nos deixará. Narra-nos também em Missionários da Luz de André Luiz, que André Luiz vê ali em muitos centros espíritas, em muitas igrejas, que pessoas vão lá tentar buscar o auxílio, tentar buscar a paz, pois está em um momento conturbado, está sendo influenciado, que lá dentro da igreja, dentro do centro espírita, é ajudado, sim. Mas ao sair de lá, da porta para fora, novamente vem tudo que ele aprendeu ali é deixado como de certa forma para trás. E os obsessores juntam-se a eles novamente. Por quê? Porque não basta ir apenas na igreja e escutar a palestra, ou fazer uma oração, tomar um passe ou tomar um reiki e continuar sendo a mesma pessoa. Isso não basta. É preciso ir fazer isso, mas para tentarmos mudar internamente o nosso sentimento. Já diz também um ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. De certa forma, isso pode ser real, sim, mas o que é isso? Ao tentarmos decifrar isso, quando nós tentamos nos modificar, tentamos clarear a nossa mente, tentamos botar ali uma luz do nosso quarto escuro, vemos muitas vezes que nosso quarto está exatamente muito feio, está exatamente muito bagunçado, e começamos a notar o quão problema que temos, pois muitas vezes em um quarto escuro, onde há inúmera bagunça, se a luz não é acesa, nós não vemos a bagunça. Mas no momento que nós, como diz a expressão, começamos a orar, começamos a nos iluminar, vemos exatamente a bagunça. Mas para que serve isso? Vamos olhar a bagunça e fechar novamente, apagar a luz? Não. É preciso acender a luz, ver a bagunça, mas tentar mudar, tentar ajeitar, tentar arrumar a nossa casa íntima. Que possamos fazer assim para conseguirmos essa desobsessão em nós mesmos. Que possamos clarear a nossa mente, iluminar a nossa mente, para que aí sim deixarmos ser influenciados apenas por bons espíritos, que possamos ouvi-los, que possamos pôr em prática exatamente essa recomendação vinda por eles, essas intuições boas que às vezes temos, que possamos pô-las em prática. E que Jesus nos abençoe
hoje e sempre. Que assim seja. Convidamos a todos neste momento para levantar os seus sentimentos mais nobres à Divina Providência, para receber um atendimento com passe à distância. Então, nessa hora, se você tiver uma vasilha com água ali para receber a meditação também, será muito bom. Convido para que no fechamento deste trabalho de amor, de paz, os anjos de luz, os benfeitores espirituais, aqui se manifestem, enviando a todos as mais ricas bênçãos, saúde, paz, harmonia e luz. Que tenhamos uma noite abençoada na santa paz. Que assim seja.